humor raivoso ou irritável, se recusa a obedecer regras, desafia e questiona assintosamente e com frequência figuras de autoridade, incomoda deliberadamente outras pessoas, culpa os outros por seu erro ou mau comportamento, olhar penetrante e índole vingativa, demonstra apatia em relação à dor alheia, cruel com animais. Se não existe criança psicopata, como é diagnosticada uma criança que apresenta traços de psicopatia? Eu tenho gravado vídeos aqui para fazer uma ordem cronológica da origem da psicopatia até a vida criminal de um psicopata, ou seja, do nascimento até quando ele começa a cometer crimes. E no vídeo anterior que está aí embaixo, nós falamos um pouco a respeito da neuroanatomia, ou seja, da disfunção cerebral que o psicopata sofre na formação do seu sistema nervoso, dão origem à psicopatia. Em um vídeo paralelo a esse, o assunto abordado foi que uma criança ou um indivíduo com menos de 18 anos não pode ser diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, a psicopatia, no nosso país, por uma questão legal, por lei, por entender que a neuroanatomia do adolescente sofre alterações, sofre mutações que podem explicar algum comportamento um pouco mais agressivo. Então, por isso, esperamos a pessoa, o indivíduo, completar 18 anos para dar um diagnóstico. Mas e aí, se uma criança não pode ser diagnosticada com psicopatia, como descobrir se ela vai se tornar ou não um psicopata? O primeiro passo é a escuta e a observação do comportamento da criança. A criança ainda na segunda infância começa a apresentar um comportamento um pouco atípico, como por exemplo, um pouco de crueldade com animais, manipulação, está sempre querendo colocar o pai contra a mãe contra o pai, mente para um, mente para o outro, tem prazer em provocar confusão, provocar briga entre crianças do mesmo ciclo de amizade, tem um envolvimento muito ativo com brincadeiras que não competem à idade dela, como por exemplo, tacar fogo, brincadeiras que podem colocar em risco a vida de crianças mais novas, como por exemplo, sufocar com um travesseiro um irmãozinho mais novo ou um primo. Então esse comportamento fora do comum a partir da segunda infância, início da adolescência, são sinais de que essa criança tem traços de psicopatia. Agora eu conheço todas as características e eu conheço uma criança dentro desse padrão, mas o indivíduo não pode ser diagnosticado com psicopatia antes dos 18 anos. Então ele é diagnosticado com o quê? A hipótese diagnóstica de uma criança que pode vir a se tornar um psicopata no futuro é um transtorno de conduta. Dentro do DSM, nosso manual psiquiátrico tem alguns transtornos que podem ser hipóteses diagnósticas para crianças que têm um transtorno de conduta. Um deles é o TOD, transtorno opositivo desafiador ou transtorno opositor desafiante. Um deles. Bruno, então você está me dizendo que uma criança com TOD pode ser um psicopata no futuro? Não. Eu estou dizendo que a criança com diagnóstico de TOD, ela tem uma probabilidade maior de se tornar uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial, que é a psicopatia ou sociopatia. Para você conhecer um psicopata, tem que conhecer a origem do transtorno, como eu já gravei um vídeo falando sobre a neuroanatomia. Ou seja, tem uma disfunção cerebral que acontece no início da formação do sistema nervoso central, especificamente no sistema límbico. Então essa disfunção no sistema límbico, mas especificamente na amígdala, que vem praticamente desligada de fábrica, para a gente ter um linguajar um pouco mais formal, faz com que a pessoa tenha ausência de empatia. Que ela não tem medo, ela não tem remorso, ela não tem tristeza. Ela não se comove com a dor do outro. Mas uma criança com TOD pode ter esse sistema límbico disfuncional? Pode ou não. Mas não necessariamente uma criança com TOD
está fadada ou é um protótipo de um psicopata. Só o Todd se enquadra nesse quesito? Não. Todos os transtornos que se englobam dentro da prateleira de transtorno disruptivo de conduta, que rompe com dor, com fratura. Dor para quem? Dor para a pessoa que é portador do transtorno e dor para a vítima, para o pai, para a mãe, para aquele que convive com o transtorno diariamente. Dentro dessa prateleira de transtorno disruptivo de impulso e conduta, a gente tem o TOD, a gente tem cleptomania, a gente tem transtorno explosivo intermitente, a gente tem o próprio transtorno de conduta, que são transtornos que enquadram a infância e a adolescência. Mas ainda assim, novamente eu digo, são transtornos que podem ser a origem da psicopatia ou da sociopatia. Podem, há uma possibilidade, porque trabalham junto com Código de Ética, com DSM, com Classificação Internacional de Doença, com todas as características e requisitos necessários para se enquadrarem dentro de um transtorno antissocial, de personalidade antissocial. Então, com isso, a gente tem um combo de critérios diagnósticos, de padrões de comportamentos que vão ou não direcionar uma pessoa com um transtorno de personalidade antissocial. E o que a gente pode fazer é observar esses comportamentos e buscar tratamento quanto antes, para que essa pessoa não venha sofrer com transtorno de personalidade ou que venha a oferecer sofrimento para outras pessoas com o mesmo. Poxa, mas você falou isso tudo e agora? Eu tenho um filho com diagnóstico de TOD, ou de transtorno explosivo intermitente, um transtorno de conduta, piromania. O que eu faço? Então, primeiro passo, já descobriu? Trata. Faz o tratamento psiquiátrico, medicamentoso se for necessário, psicoterapia, né? Envolve em atividade física, esporte, coisas que vão tirar o seu filho da rotina, que podem levar realmente a um transtorno de personalidade lá na frente. Faz o que for necessário e possível dentro de um tratamento para o transtorno. Porque eu posso te afirmar, eu tenho uma experiência pessoal, que se for conveniente, mais na frente eu conto a respeito dessa experiência pessoal com TOD. Mas não necessariamente o seu filho vai se perder, vai virar um criminoso, vai se tornar uma pessoa que vai trazer um dano para a sociedade. Ela tem uma predisposição a isso, né? Seu filho tem uma predisposição a isso é certo. Mas há um tratamento. Então investe no teu filho. Só no tratamento? Não, na prevenção também. Porque nem sempre, repito, nem sempre é um dano genético ou fisiológico na neuroanatomia do cérebro da criança que vai gerar um transtorno do tipo. Muitas vezes é uma ausência paterna, separação dos pais, alienação parental, o pai agredindo a mãe na frente da criança, a mãe agredindo o pai na frente da criança, abuso sexual, psicológico, físico, agressão do nível de espancamentos, palavras de ofensas para a criança, tudo isso gera danos irreparáveis, danos que vão levar o seu filho a um transtorno do tipo. Então investe na prevenção, para que seu filho não passe por isso. Caso passe, investe no tratamento, tem jeito para ele, aposta. A criança com um dos transtornos do gênero que a gente falou aqui fazem muita gente sofrer, mas a primeira a sofrer é ela. E o que diferencia o normal do patológico é o sofrimento. Então investe que dá tempo.